E aí pessoal, sejam bem-vindos ao seu canal de hidráulica, para você aprender hidráulica sem complicações. Já de antemão, peço que vocês deixem um like nesse vídeo, ativem o sininho de notificações, se inscrevam no canal e comentem aqui embaixo se sobrou alguma dúvida referente à aula de hoje. Não? Tudo bem? Não se esqueçam de seguir a nossa página no Instagram, mas sem enrolar mais, vamos para a aula de hoje agora mesmo. E na aula de hoje, nós daremos início à hidráulica de condutos forçados. Então, se vocês olharem a playlist anterior, nós falamos apenas de mecânica dos fluidos. E agora nós vamos começar a aplicar esses conceitos de mecânica dos fluidos em hidráulica. Então, vamos estudar hoje alguns princípios básicos do escoamento e da hidráulica para que possamos prosseguir com as nossas análises e a nossa disciplina. Tudo certo? Então vamos começar primeiro classificando as tubulações ou os condutos existentes, ok? Em hidráulica nós temos dois tipos de conduto, um conduto forçado e o conduto livre. Vamos dividir os dois, ok? O conduto forçado, ele funciona como todo o seu interior está completamente preenchido por água. Já o conduto livre, uma parte está preenchida por água e o restante está preenchida por ar, ou seja, o líquido está em constante contato com a atmosfera. O que isso significa? Que a seção do conduto forçado ela é sempre fechada e plena, ou seja, cheia de água. Já a seção do conduto livre, o que acontece? A seção pode ser fechada ou aberta. O que tem em comum com ambas é que a seção é sempre parcial, ou seja, sempre tem uma parte com água e uma parte em contato com o ar. Se olharmos bem, na seção de conduto forçado, o que acontece? Existe uma pressão interna. Por quê? Porque como ele está sempre preenchido por água, ele funciona como uma extensão do reservatório inicial. Ou seja, a pressão produzida pelo reservatório vai passando para a tubulação e conforme a gente vai estando em uma cota mais baixa, a pressão vai aumentando porque a coluna de água acima dele é maior. Então aqui funciona como uma pressão interna. Já nos condutos livres, o que acontece? Não há tempo de formar essa pressão interna porque o tempo todo esse conduto está em contato com a atmosfera. Ou seja, esse ar acaba produzindo uma pressão atmosférica que é sempre a mesma. Então, o que acontece? Em condutos forçados, há uma pressão interna no tubo que vai modificando ao longo do escoamento. Já nos condutos livres, é sempre a pressão atmosférica. E, como a pressão é igual à atmosférica, a pressão efetiva é igual a zero. Por que, professor? Assistam a aula 2 que vocês vão entender por que pressão efetiva é igual a zero, tudo certo? Onde a gente aplica cada um dos condutos? Primeiro vamos para as instalações hidráulicas prediais, ou seja, as instalações existentes em nossas casas, em nossos prédios, ok? Em instalações hidráulicas, nós utilizamos condutos forçados em instalações de água fria e água quente, ou seja, água que sai da nossa torneira, que sai do chuveiro, que sai da mangueira da rua, isso tudo é água fria e água quente. E também utilizamos em tubulação de combate a incêndio. Já condutos livres, nos prédios, nós utilizamos para tubulações de esgoto. Tubulações de esgoto é sempre conduto livre, não pode ser seção plena por causa dos gases nauseabundos que são formados e outros motivos. E também aquelas calhas que captam a água da chuva e permitem o escoamento. Então, os condutos livres são tubulações de esgoto e calhas. Em sistemas públicos, em sistemas coletivos, nós utilizamos condutos forçados na maior parte dos sistemas de abastecimento de água, como tubulações que captam água dos rios, as adutoras, que levam as águas até os reservatórios de abastecimento de água, as redistribuição, que levam a água dos reservatórios até as casas das pessoas, e as tubulações de sucção e recalque, que ficam antes e depois das bombas. Então, isso que a gente utiliza condutos forçados em sistemas públicos. Em condutos livres, nós utilizamos em vários elementos do sistema de saneamento, como redes de coleta e esgoto, então esgoto sempre em condutos livres, galerias de drenagem, ou seja, aquelas tubulações que existem nas ruas para captar água da chuva e levar elas para os rios, canais de captação de água, ou seja, a gente pode captar água tanto através de tubulações de conduto forçado como canais de conduto livre, tudo certo? E também existem outros tipos de condutos livres utilizados em sistemas públicos, que são os fluviais, que são os canais, que são os artificiais,
e os rios que são naturais. Classificado o escoamento, vamos começar a focar nos condutos forçados. Existem dois acessórios que nós acoplamos a condutos forçados principalmente. São as bombas hidráulicas e as turbinas hidráulicas, ok? Vamos destrinchar cada uma. As bombas hidráulicas, elas fornecem energia ao escoamento. Como assim? Então vamos lá. A bomba é ligada à rede elétrica. Então a rede elétrica fornece uma energia elétrica que faz a bomba funcionar. A bomba, dependendo do seu tipo, vamos trabalhar com uma bomba centrífuga, depois eu explico outras, ela é formada por pás que começam a girar. Ou seja, a energia elétrica da rede foi convertida em energia mecânica que faz a pá girar. Então essa pá fica girando. A água da tubulação entra nessa bomba, ok? O giro das pás vai impulsionar, ou seja, ele vai fazer uma força que impulsiona essa água para cima. Ou seja, ele está dando uma energia para o escoamento, ok? Essa energia mecânica dos giros se converte em energia hidráulica que faz o escoamento subir. E como a bomba está exercendo uma força ao escoamento, ela está dando uma pressão ao escoamento. Ou seja, as bombas aumentam a pressão do escoamento. Ou seja, em resumo, as bombas pegam energia elétrica e fornecem ao escoamento através de pressão. Então o escoamento ganha pressão e faz com que a água consiga subir. Já as turbinas hidráulicas ocorre o contrário. A água fornece energia para as turbinas funcionarem. E essas turbinas geram energia. Então nós temos a tubulação de água, a movimentação das águas, né, o impacto das águas, acaba movimentando a turbina que está ligada à tubulação, então ocorre um giro das pás, ou seja, a energia hidráulica é convertida em energia mecânica do giro das pás, das hélices, e esse giro das pás e giro das hélices é convertido em energia elétrica, ou seja, é uma transformação de energia mecânica em energia elétrica. Como o escoamento exerce uma força na turbina, ele acaba perdendo energia no processo. E por conta disso, a pressão do escoamento diminui após a turbina. Tudo bem? Então tá. Então as bombas fornecem energia e as turbinas retiram energia. Então vamos para a atualização da equação de Bernoulli, que é a equação de energia. Então vamos utilizar esses acessórios que a gente aprendeu. Então, a equação de energia original é dada por H1 igual a H2 mais ΔH, ou seja, a carga energética inicial acaba sendo convertida na carga energética final e nas perdas de carga. Só que agora a gente tem que botar os acessórios. Então o que acontece? A bomba ela fornece energia ao escoamento. Então ela vai ser somada à energia. E a turbina retira energia do escoamento. Então ela vai ser subtraída. Então nós temos a equação atualizada, ou seja, a carga energética inicial somada com a carga energética fornecida pela bomba, subtraída pela carga da turbina, vai ser igual à carga final mais as perdas de carga. Tudo bem? Então a gente vai destrinchar esses termos, nós temos a equação de Bernoulli completa, ok? Carga cinética, carga de pressão, carga potencial, carga cinética, carga de pressão, carga potencial. Aí, professor, que equação longa, a gente vai ter que aplicar essa equação sempre? Calma. Quando nós estudarmos a aplicação do volume de controle em instalações hidráulicas, em condutos hidráulicos, nós vamos ver que vários desses termos acabam sendo simplificados. Tudo bem? Então, essa é a nossa equação base. Essa é a nossa equação mãe da hidráulica. Nós temos que saber essa equação juntamente com a equação da continuidade, que V1A1 igual a V2A2. Tudo certo? Sabendo que a bomba e a turbina têm uma energia necessária, nós temos que calcular a potência. Então, o que é potência? Potência é uma quantidade de energia por uma unidade de tempo. Por exemplo, uma bomba fornece energia a um escoamento. Ela fornece uma energia a cada momento, ok? E a potência mede o quanto essa energia é fornecida a cada momento. Então a gente tem uma ideia de consumo de energia elétrica através da potência. De forma análoga, a turbina retira energia do escoamento a cada momento. Então a potência mede essa relação entre a energia cedida pelo escoamento por segundo, né, por unidade de tempo, para a turbina. Então ela novamente dá uma ideia de consumo.
Em hidráulica, a gente calcula a potência hidráulica por essa fórmula, ou seja, a potência hidráulica igual a peso específico da água, vezes a vazão do escoamento, vezes a carga energética necessária para o processo. Ou seja, se for uma bomba, é a carga energética fornecida pela bomba para o escoamento, e se for uma turbina, é a carga energética que o escoamento cedeu à turbina. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos analisar a potência hidráulica de uma bomba. A gente sabe que a bomba fornece energia ao escoamento. Então a bomba tem uma potência própria de fornecimento e o escoamento tem uma potência hidráulica, que é a potência que o escoamento de fato recebe. Nesse processo existem perdas. E essas perdas dependem do rendimento da bomba. Então, se o rendimento da bomba for muito alto, a maior parte da energia fornecida pela bomba vai ser absorvida pelo escoamento. Tudo bem? Então vamos a um exemplo. Se a bomba fornece 100 watts e tem um rendimento de 80%, o escoamento vai receber apenas 80 watts. Então, descrevendo isso algebricamente, nós temos que a potência da bomba vezes o rendimento da bomba vai ser a potência recebida pelo escoamento. Como eu falei, 100 watts vezes 80% igual a 80 watts. Mas como a gente calcula a potência hidráulica? Potência hidráulica igual a peso específico da água vezes vazão vezes a carga energética que a bomba fornece ao escoamento. Então, passando o rendimento para lá, nós temos que a potência da bomba vai ser igual a gama Q vezes a carga energética da bomba dividido pelo rendimento da bomba. Então aqui nós temos a nossa equação de potência. Quando a gente for comprar uma bomba, nós precisamos aplicar essa equação e verificar a potência necessária. Tudo certo? Já nas turbinas ocorre ao contrário. É a tubulação que fornece energia para a turbina. Ou seja, nós temos uma energia hidráulica, parte dessa energia hidráulica é fornecida pela turbina e parte é perdida. E o quanto é perdido depende do rendimento da turbina. Então, se a turbina tem um rendimento alto, ela vai conseguir absorver mais energia. Então, por exemplo, se o rendimento da turbina for 80% e o escoamento tem 100 watts de potência hidráulica, a turbina vai receber apenas 80 watts. Então, nós temos que a potência hidráulica vezes o rendimento da turbina igual à potência da turbina. Como a gente calcula a potência hidráulica? Peso específico da água vezes vazão vezes a carga exigida pela turbina, vezes o rendimento da turbina igual à potência da turbina. Então, remanejando essa equação, nós temos a equação aqui. Tudo certo? Então tá, falamos bastante energia. Agora vamos mudar o tema para fluxo hidráulico, que é o nosso tema final da aula de hoje. Se a gente observar bem, a água escoa normalmente de um ponto mais alto para um ponto mais baixo. Então, se a gente tem um reservatório superior e um reservatório inferior, a água vai simplesmente descer, ok? Ela vai seguir a gravidade e descer. Para inverter o sentido, ou seja, fazer a água subir, o que acontece? A gente tem que aplicar uma força. Então, a gente tem que fornecer energia ao escoamento. Então, a gente utiliza uma bomba hidráulica. Então, por exemplo, a gente tem um reservatório inferior, a gente quer que a água suba para um reservatório superior. Então, a gente põe uma bomba na tubulação. Essa bomba vai girar as pás, se for uma bomba centrífuga, vai fornecer energia ao escoamento, ou seja, ela vai dar uma força ao escoamento, ela vai empurrar o escoamento, ela vai gerar uma pressão no escoamento, e essa pressão vai fazer com que a água suba, ok? Então tá, mas como a gente utiliza a bomba? Em condutos forçados, a gente põe a bomba normalmente acoplada à tubulação. Por quê? Porque a tubulação tem uma pressão aqui, a bomba vai aumentar a pressão do escoamento, e essa pressão vai ser suficiente para que o escoamento suba. Mas, professor, em condutos livres, a pressão não é sempre igual à atmosfera? Sim. Então, a gente não pode fazer com que a bomba esteja acoplada diretamente à tubulação de conduto livre. Por quê? Porque não vai adiantar nada. A pressão vai ser sempre atmosférica. Então, a gente utiliza uma coisa chamada estação elevatória. E aqui tem um esquema simplificado. Não é bem assim, não é exatamente assim que uma estação elevatória funciona. Então, o que acontece? Nós temos uma tubulação de conduto livre, ela despeja água num reservatório, ok? Esse reservatório tem bombas ligadas a tubulações de condutos forçados. Essas tubulações chegam numa coisa chamada barrilete, e o barrilete despeja água no conduto livre acima. Como é que funciona essa situação? As bombas desse reservatório, elas começam a funcionar, girar as pás, elas sugam a água do reservatório,
mandam a água com uma pressão para essas tubulações de conduto forçado. Como essas tubulações ganharam uma pressão devido à bomba, a água vai subir até aqui e vai escoar até o final dessa tubulação chamada barrilete e vai despejar a água no conduto livre. Esse é um funcionamento simplificado de uma estação elevatória. Tudo certo? Então tá. Essa foi a aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos começar a estudar a energia em condutos forçados, em ponto a ponto e as transformações existentes, para depois, em aulas seguintes, nós finalmente começar a aplicar todos esses conceitos nas próprias instalações hidráulicas que a gente quer definir. Tudo certo? Então, se você gostou desse vídeo, deixe o like, pergunte as dúvidas aqui embaixo e até a próxima aula!